Fala, nossas notícias, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Notícias do Peixão hoje. Aqui quem tá falando é Melissa Leal e se prepare porque temos mais um vídeo cheio de notícias novas. Eu tô passando aqui mais uma vez pra lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, porque é muito importante pra gente, deixar o seu like aqui embaixo e comentários de qual cidade você está nos assistindo para que eu possa mandar um super beijo pra todos vocês. E não se esqueçam de hypar o nosso vídeo. E aí, bora pra mais um? Primeira notícia. Assédio europeu por Gabriel Brazão cresce e liga alerta na diretoria do Santos. Com a janela internacional de transferências se aproximando, a situação do goleiro Gabriel Brazão se torna uma das principais preocupações nos bastidores da Vila Belmiro. O camisa 77 do Santos, em grande fase no Campeonato Brasileiro, vem despertando o interesse de clubes europeus, o que tem deixado a diretoria santista em estado de alerta. Desde o início da temporada de 2025, Brazão já vinha sendo monitorado por olheiros do velho continente, mas, com a sequência de boas atuações, esse interesse tem se intensificado. A expectativa é que a partir do dia 10 de julho, quando se abre oficialmente a janela internacional, o assédio sobre o arqueiro aumente de forma considerável. A diretoria, por ora, adota discurso de resistência, mas não descarta uma possível negociação caso surja uma oferta irrecusável. Em meio a uma crise financeira que exige cautela em todas as decisões estratégicas, o Santos enxerga em Brazão não apenas um dos pilares técnicos da equipe, mas também um ativo financeiro importante. Conforme a apuração da Trivela, o clube já comunicou ao staff do goleiro que pretende mantê-lo até o final do ano, pelo menos. A ideia é contar com sua liderança e qualidade debaixo das través durante toda a segunda metade do Brasileirão. Mesmo com esse posicionamento oficial, o clube sabe que pode ser difícil resistir. Se alguma proposta considerada vantajosa chegar até o encerramento da janela, em 2 de setembro, a cúpula alvinegra, liderada por Marcelo Teixeira, estará disposta a reavaliar o cenário. A idade de Brazão, 24 anos, e seu histórico com passagens por grandes centros europeus, como Itália e Espanha, são fatores que tornam sua venda mais atrativa. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, Gabriel Brazão foi negociado ainda muito jovem com o Parma, da Itália, antes de ser adquirido pela Inter de Milão. Mesmo sem estrear pelo time principal da Inter, ele acumulou experiência com empréstimos para clubes italianos e espanhóis, o que lhe deu uma bagagem relevante no futebol europeu. Essa trajetória o credencia como uma aposta segura para clubes do exterior, que valorizam atletas com rodagem internacional e potencial de valorização futura. Internamente, o Santos considera que segurar Brazão é fundamental, não só pela sua capacidade técnica, mas também pelo papel de liderança e estabilidade que exerce no elenco. Com o clube reformulando o plantel e buscando reerguer-se esportivamente após temporadas turbulentas, a permanência de atletas com esse perfil é vista como estratégica. Além disso, a torcida reconhece a importância do goleiro, que já protagonizou defesas decisivas em momentos cruciais do Brasileirão. Apesar do desejo de manter o arqueiro, a realidade financeira do clube impõe limites. Recentemente, o Santos enfrentou problemas com o Arouca, de Portugal, por atrasos financeiros, o que evidencia que a situação econômica do clube ainda é delicada. A venda de um jogador valorizado como o Brazão poderia representar um alívio nas contas e abrir margem para novos investimentos no elenco. Enquanto o mercado não se movimenta de forma concreta, Gabriel Brazão segue focado na preparação para o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Sob o comando de Kleber Xavier, ele permanece como titular absoluto e peça incontestável no sistema defensivo. Durante a intertemporada, o goleiro tem mantido desempenho em alto nível, sendo peça importante para que o time se mantenha competitivo e brigue na parte de cima da tabela. O interesse europeu em Brazão vem principalmente de clubes da Espanha e da Itália, onde o jogador é mais conhecido e possui boa reputação. Equipes desses países acompanham atentamente sua evolução no futebol brasileiro e não seria surpresa se propostas concretas chegarem ainda nas primeiras semanas de julho. A janela europeia tende a ser agitada, e nomes como o de Brazão, com currículo internacional, aparecem como alvos prioritários. Até setembro, a situação do goleiro será monitorada com lupa pela diretoria e pelos torcedores. Qualquer movimento vindo do exterior pode alterar drasticamente os planos do clube para o restante da temporada.
Por ora, o discurso é de resistência, mas o mercado é dinâmico e tudo pode mudar com uma simples ligação. Na prática, o Santos tenta conciliar o desejo de manter sua espinha dorsal com a necessidade de equilíbrio financeiro. Gabriel Brazão está no centro dessa equação e será protagonista não apenas dentro de campo, mas também fora dele, como possível protagonista de uma das maiores transferências da temporada alvinegra. Enquanto isso, o goleiro mantém o foco total nos compromissos com o Peixe, ciente de que suas atuações podem não apenas garantir pontos ao time, mas também definir os rumos de sua carreira. A diretoria torce por sua permanência, mas sabe que em meio ao mercado internacional, o desfecho da novela Brazão pode surpreender até os mais otimistas. Segunda notícia: Santos e Palmeiras disputam contratação de Brian Rodrigues, e Vasco recua por causa de custos e polêmicas. O mercado da bola segue aquecido, e o nome de Brian Rodrigues, atacante uruguaio do América do México, é o mais novo foco da disputa entre Santos e Palmeiras. Ambos os clubes intensificaram as conversas nos bastidores e já estão em contato direto com o staff do jogador, considerado uma oportunidade interessante para reforçar os elencos visando o segundo semestre da temporada. Enquanto isso, o Vasco da Gama, que também monitorava a situação, optou por recuar diante de obstáculos financeiros e extracampo. O jogador de 24 anos vive um bom momento técnico e tem chamado a atenção pelo desempenho com a camisa do América MX. Suas atuações no Campeonato Mexicano e no Mundial de Clubes aumentaram a visibilidade, despertando o interesse de clubes brasileiros em busca de atletas com perfil de velocidade e experiência internacional. Rodrigues tem contrato válido até 2026, o que representa um dos entraves mais complexos para a negociação, já que o valor da rescisão é considerado elevado para os padrões do futebol brasileiro. A saída amigável do clube mexicano, portanto, aparece como a única alternativa viável para que o uruguaio desembarque no Brasil. Os representantes do jogador trabalham nesse sentido e estão dispostos a buscar um acordo que beneficie todas as partes, permitindo que o atacante siga sua carreira em um novo país. O América, no entanto, ainda não sinalizou se aceitaria uma liberação sem compensação financeira significativa. Por parte do Santos, o interesse é claro, mas existe uma condição inegociável. O clube só dará andamento às tratativas caso a pendência judicial envolvendo o atleta seja resolvida. Em maio de 2024, Rodrigues foi acusado de estupro por uma mulher de 26 anos. Episódio que ainda está sendo apurado pelas autoridades mexicanas. A diretoria santista, preocupada com a imagem institucional e com possíveis consequências legais, adotou postura cautelosa. O caso, inclusive, foi um dos motivos que fizeram o Vasco recuar da disputa, conforme informou o jornalista Lineker Biondi, do canal A Hora do Vasco. O Palmeiras, por sua vez, observa o cenário com atenção. Com recursos financeiros mais robustos, o clube alviverde não enfrenta os mesmos limites do rival da Baixada Santista e poderia avançar nas tratativas mais rapidamente, dependendo da evolução da situação jurídica e da resposta do América. A diretoria do Verdão estuda a viabilidade da contratação, ciente de que se trata de uma negociação complexa, mas com potencial de retorno técnico imediato. A trajetória de Brian Rodrigues no futebol é repleta de passagens relevantes. Revelado pelo Peñarol do Uruguai, o atacante teve destaque na América do Sul antes de se transferir para o Los Angeles FC, da Major League Soccer. Depois foi negociado com o América MX, onde consolidou sua presença no futebol internacional. Além disso, ele conta com diversas convocações para a seleção uruguaia e participou das Copas América de 2021 e 2024, o que valoriza ainda mais seu currículo. Em 2024, Rodrigues atuou em 41 partidas, balançou as redes 9 vezes e deu 5 assistências. Os números, somados ao seu histórico na Celeste Olímpica, tornam o jogador uma peça desejada, especialmente por equipes que buscam opções para o setor ofensivo. Sua velocidade, capacidade de atuar pelos dois lados do campo e experiência em torneios internacionais são atributos destacados por quem acompanha sua carreira. Nos bastidores, comenta-se que o Santos teria uma leve vantagem nas negociações.
O jogador estaria disposto a reduzir sua pedida salarial para atuar no clube da Vila Belmiro, enxergando a equipe como uma boa vitrine para seguir sendo lembrado pela seleção uruguaia. A presença de Neymar no elenco, ainda que por tempo limitado, também pode servir como fator de atração. Já no Palmeiras, o projeto esportivo de disputar títulos nacionais e internacionais poderia ser um diferencial importante. Caso o clube opte por investir de forma mais incisiva na negociação, a janela internacional abre oficialmente em 10 de julho, o que deve acelerar as movimentações nos bastidores. Com o Vasco fora da disputa e o América ainda resistente à ideia de liberar o jogador sem contrapartida, os próximos dias serão decisivos para definir o futuro de Brian Rodrigues. Santos e Palmeiras, cientes do potencial técnico e comercial do atleta, seguirão monitorando de perto cada passo da negociação. Caso os trâmites evoluam positivamente, o uruguaio poderá desembarcar no Brasil já nas próximas semanas. Do lado do jogador, a vontade de atuar no país parece clara. O desejo de retornar ao futebol sul-americano, somado ao interesse de dois grandes clubes, coloca Brian Rodrigues como protagonista de uma das negociações mais relevantes da janela. A torcida santista, animada com a movimentação no mercado e com a possível chegada de mais reforços após o retorno de Neymar, acompanha cada novidade com expectativa. Já os palmeirenses veem no atacante uma alternativa interessante para fortalecer o elenco e manter a equipe em alto nível nas disputas da temporada. A corrida está em andamento. Resta saber quem cruzará a linha de chegada com o reforço garantido. Terceira notícia. Santos intensifica treinos com presença de Neymar no CT Rei Pelé e foca em finalizações. O Santos segue em ritmo acelerado de preparação para a retomada do Campeonato Brasileiro Betano. Na manhã deste domingo, o elenco voltou ao CT Rei Pelé para mais uma sessão de treinamentos, desta vez com foco especial em fundamentos ofensivos. A grande novidade, mais uma vez, foi a participação ativa de Neymar, camisa 10 do clube, que participou normalmente de todas as atividades com bola sob o comando da comissão técnica de Kleber Xavier. Liberado pelo departamento médico, Neymar integrou o grupo após ter realizado exames físicos na última sexta-feira. Os resultados satisfatórios confirmaram a boa forma do jogador, que se reapresentou em condições ideais após o período de recesso. Segundo informações do portal UOL, o atacante cumpriu à risca todas as orientações físicas durante as férias e surpreendeu positivamente os profissionais do clube ao retornar com alto nível de condicionamento. Durante a atividade deste domingo, os trabalhos foram voltados ao aperfeiçoamento técnico dos atletas, com ênfase em finalizações, cruzamentos e troca de passes em velocidade. Neymar, inserido de maneira integral na dinâmica do treino, demonstrou bom entrosamento com os companheiros e movimentação intensa, o que empolgou a comissão técnica e também os torcedores que acompanham as atualizações do clube com expectativa pela reestreia oficial do craque. A presença frequente de Neymar nos treinamentos tem sido encarada como um fator motivacional para o grupo. Seu retorno ao clube, mesmo que temporário, gera um impacto significativo no ambiente do elenco, servindo de inspiração para os mais jovens e de referência técnica para os mais experientes. O camisa 10 participou de seu último jogo oficial pelo Santos no dia 25 de maio, diante do Vitória, no estádio Barradão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, vinha sendo monitorado de perto pelos profissionais do clube. O elenco santista se reapresentou na última sexta-feira 27, após 2 semanas de férias. A programação inicial contou com exames e avaliações médicas escalonadas, com os atletas sendo divididos em grupos. A partir do sábado 28, os treinos com bola foram retomados, e a comissão técnica vem intensificando as atividades de olho na retomada da competição nacional, marcada para meados de julho. Com 8 partidas realizadas sob o comando de Kleber Xavier em 2025, o Santos soma 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 5 gols marcados e 6 sofridos. A meta para o segundo semestre é consolidar um estilo de jogo mais agressivo e eficiente, corrigindo os erros ofensivos e reforçando a solidez defensiva.
A expectativa é que, com a presença de Neymar e possíveis reforços que podem chegar na janela, a equipe possa subir na tabela e brigar por posições mais nobres no Brasileirão. O próximo desafio do Peixe está agendado para o dia 16 de julho, às 21h30, contra o Flamengo, pela 14ª rodada da Série A. A princípio, o duelo está marcado para Vila Belmiro, mas há uma possibilidade em análise pela diretoria: a transferência do jogo para o Morumbis, na capital paulista, com o objetivo de receber um público maior e aumentar a arrecadação. A decisão final dependerá de fatores logísticos e da autorização das entidades responsáveis. Enquanto isso, o Santos mantém uma programação intensa de treinos no CT Rei Pelé ao longo da semana. A agenda contempla sessões em 2 períodos em alguns dias, buscando aprimorar o ritmo físico dos atletas e acelerar a adaptação às exigências do calendário competitivo. A comissão técnica tem se mostrado satisfeita com o engajamento dos jogadores nesse retorno, especialmente pela dedicação demonstrada após as férias. A seguir, confira a programação completa de treinos do Santos. Domingo 29/06, apresentação às 8h30 e treino às 9h30. Segunda-feira, 30/06, sessões em 2 períodos, às 9h30 e às 15h. Terça-feira, 01/07, treino às 9h30. Quarta-feira, 02/07, 2 períodos, às 9h30 e às 15h. Quinta-feira, 03/07, treino às 9h30. Sexta-feira, 04/07, 2 períodos, às 9h30 e às 15h. Sábado, 05/07, treino às 9h30. Em paralelo aos treinamentos, a diretoria santista segue atenta ao mercado. A possível chegada de Brian Rodrigues, que também interessa ao Palmeiras, é monitorada, mas depende da resolução de pendências judiciais do jogador. Além disso, a permanência de Gabriel Brazão também está em pauta, já que o goleiro vem sendo alvo de clubes europeus. Essas movimentações, somadas ao retorno de Neymar, indicam que o segundo semestre do Santos promete ser movimentado dentro e fora das 4 linhas. Com a reabertura da janela de transferências marcada para o dia 10 de julho, o clube deve intensificar negociações nos próximos dias. A expectativa da comissão técnica é de contar com elenco reforçado para enfrentar a maratona de jogos até o fim da temporada, com Neymar como principal referência dentro de campo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigada pela sua participação. E passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho de notificações, curtirem o nosso vídeo e comentar de qual cidade vocês assistirem esse vídeo, para que eu possa mandar um super beijo para vocês. Tchau e até o próximo.